Conta-se que havia uma ilha além da linha do horizonte. Ela era uma ilha muito especial, cujos moradores mais especiais. Era a ilha dos sentimentos. E pela lei de evolução, como tudo muda, só não muda a lei da evolução, essa ilha estava também destinada a passar por um processo de transformação. E naturalmente, como todo momento de dificuldade, a ajuda sempre chega na frente. Havia então a notícia de que, antes que houvesse a grande transformação da ilha, haveria um sinal, um aviso, e cujos moradores já haviam sido muito bem informados e estariam então captando de forma inequívoca este aviso. E foi justamente numa manhã de primavera, o sol beijava intensamente com seus raios luminíferos por entre as folhas das árvores, e o perfume das flores exalava a grande distância. O arco-íris cruzava aquela ilha, banhando-a com cores multicoloridas. E justamente o amor, ele estava a cuidar das flores, cuidando dos jardins, quando houve o aviso. Mas o amor, ele é brando, o amor é sereno, o amor é calmo, o amor, ele não é invasivo, o amor, ele é tolerante. E ele esperou, oportunizando que outros moradores pudessem, no espírito de solidariedade, de fraternidade, avisarem aqueles que estavam mais distantes. E assim ele esperou. Mas nessa espera ele viu, quando a ilha já estava sendo inundada, e ele começou a pensar: e aqueles outros que não se perceberam que a ilha estava inundando? Quando ele viu o egoísmo de mão dadas com o intelectualismo numa canoa indo em direção à terra firme, o amor foi e disse: você, irmão egoísmo, avisou os demais? Não, eu quero cuidar de mim, que os outros se virem. Mas de repente o amor foi e viu, quando ia passando a ansiedade na mesma canoa do medo, ele disse: irmã ansiedade, você avisou os demais? Não, eu quero quanto antes chegar em terra firme. E o medo ali todo trêmulo. Bom, o amor, naturalmente, no esforço maior, ele começou a bater de porta em porta e avisar. E foi justamente quando ele chegou na porta da irmã Preguiça e disse: ei, você não ouviu o aviso? Ah, ouvi, mas eu estou aqui ainda descansando. Não, vamos. O amor ajudou a Preguiça e ela foi. E assim sucessivamente. O fato é que quando a ilha já estava quase totalmente inundada, o amor se viu agora muito distante de terras firmes. E ele olhou, mas disse: bem, o amor, ele é soberano. E ele, naquele momento, num esforço gigantesco, começou a nadar, depois de ter avisado todos os sentimentos, e visitado, batido em porta, mas quando ele estava no meio daquela inundação, as suas forças já estavam se esvaindo. O amor olhou de um lado, o amor olhou do outro. O amor buscou ajuda aqui e acolá, e ele viu que não havia ninguém que pudesse ajudá-lo.
Mas de repente, quando o amor já estava quase já se esvaindo, ele ouviu uma voz terna, calma, sensível, e disse: amor, eu estou chegando, amor, estou chegando. O amor, naquele momento, ele se encheu de muito mais força, e de repente, quando ele sentiu aquela mão terna, a amiga que o acolheu e trouxe para a sua intimidade daquela canoa. E quando ele viu o amor, ele já estava em terras firmes, e ele não se deu conta que havia desmaiado. E quando ele voltou a si, estava do lado um sábio. O amor olhou para aquele sábio com profundo amor, disse: sábio, quem é aquela que vai naquele barquinho na linha do horizonte, que foi a única que me acolheu? Dentre tantos que passaram por mim, somente ela me acolheu. O sábio foi e disse: aquela é a sua irmã predileta. E aí nós vamos perceber que o amor, ele tem muitos irmãos, alguns rebeldes, mas o amor também tem muitas irmãs. O amor por excelência é Jesus, que teve muitos irmãos, muitas irmãs. Quando nós falamos de Maria de Magdala, é a irmã querida de Jesus, pelo seu esforço, o seu empenho em torno de se autoconhecer. Mas quando nós falamos de Francisco de Assis, nós nos lembramos de uma irmã predileta. Ele sendo o trovador do amor, nós lembramos da irmã Clara de Assis, a irmã de Francisco de Assis. Leonardo Boff, que é um dos biógrafos de Francisco de Assis, ele coloca que Francisco de Assis, ele era como o perfume que exalava, e Clara era a brisa que se encarregava de distribuir este amor de forma sistematizada. Então o amor, ele tem uma irmã muito querida, e essa irmã do amor, ela é como a brisa para a flor. A flor se encarrega de produzir o perfume, mas a brisa é quem, pela lei de solidariedade, de sociedade, expande o perfume da flor, fazendo com que aquela beija-flor que estava em viagem ao léu, chega o perfume da flor e ela vai em direção ao amor perfume, e ela consegue tirar o néctar da flor para os seus filhinhos. E aí ela sente a irmã do amor. Essa irmã do amor é ela quem faz o endomarketing do amor, ela quem sedimenta na alma, na intimidade das criaturas, a mensagem do amor. Essa irmã do amor, ela está presente nas questões mais íntimas da vida. Ela é a grande expressão do amor. Ela é, na verdade, a irmã gratidão. A irmã gratidão é a irmã predileta do amor. Foi ela quem acolheu o amor com todo carinho e ternura e o levou à terra firmes. É a gratidão que nos ajuda a vivenciar intensamente o amor. Por isso que Joana de Ângeles coloca: a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, pois não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso,
porque traz satisfação, tem caráter psicoterapêutico. A gratidão, ela está presente no verme debaixo do solo, no homem no solo e nas galáxias, como a expressão do Criador. É o perfume da evolução. Então a gratidão, ela está presente em todos os reinos. E Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela coloca: quando observamos uma rosa exteriorizando o perfume carreado pela brisa, deparamos-nos com a gratidão do vegetal, que transformou humus em água, em aroma delicado. E aí nós vamos entender que é a gratidão que vai estar realmente nos levando às questões mais profundas da vida. E ela ainda coloca: todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. A gratidão, como nós vimos na mensagem do nosso benfeitor Honório, neste livro que está sendo o lançamento, Dias Felizes, e ele tem várias mensagens nos chamando às reflexões em torno desse nosso processo da busca da nossa evolução. Ele faz uma viagem da evolução do ser, mas nunca nós vivemos um momento tão felizes como nos nossos dias. Nunca se falou tanto do amor, da fraternidade, como nos nossos dias. E acima de tudo, da gratidão. Então é muito importante que nós busquemos sentir a gratidão, pensar na gratidão e vivenciar a gratidão, principalmente conosco, porque ela é o coroamento do amor. E nós vamos então, quando nós perguntamos, para que nós possamos chegar até aqui, quantas pessoas se encontram envolvidas na nossa vida? A começar pelos nossos pais. A nossa mãe, que foi o nosso primeiro médium, porque durante 9 meses nós tivemos a oportunidade de aprender a estruturar psiquicamente, afetivamente, com essa alma querida, que nos deu a oportunidade da reencarnação. O nosso Pai, que nos emprestou um DNA saudável. É claro que sem entrar nas questões dos comportamentos, porque eles deram o que tinham para dar. E nenhum de nós fomos pegos de surpresa. Fomos nós que entramos na vida dessas almas. Foram eles quem nos acolheram. Foram eles que foram consultados no mundo espiritual, segundo o Espírito André Luiz, principalmente no livro Entre o Céu e a Terra. Raros são os pais que não são consultados se aceita ou não o filho. E eles aceitaram, por gratidão. Então é a gratidão que é realmente o veículo pelo qual o amor viaja, nos dando um sentido existencial. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz que nós somos uma somatória de não nós. Nós vamos ver logo mais. Nós temos muito do jeito do pai, do jeito da mãe, do jeito da avó, do professor, do irmão mais velho, mas a síntese, cada um de nós vamos ver o que nós queremos levar para nós. Somos nós quem vamos estar fazendo, o que é dessa relação com meu pai, o que é que eu quero. Então vejamos que muito daquilo que para nós já é um passado,
para muitos é um sonho difícil de realizar. O mundo está esperando você dizer sim. Dizer sim ao amor. Olhe para suas mãos. Olhe com carinho. Olhe com gratidão. Olhe para suas mãos com carinho, com ternura, com respeito. Quem lhe ajudou a chegar até onde você chegou foi também essas mãos. Passe uma mão na outra mão agora, com carinho. Sinta as suas mãos. Agora coloque nas suas mãos a irmã do amor, a gratidão. Olhe para suas mãos com gratidão. Recordando o poema da gratidão, que Divaldo nos coloca, nos brinda sempre. Mãos que aconchegam mãos. Mãos que acariciam, mãos que cuidam, mãos de cirurgias, mãos. Então olhe para as suas mãos. Agora guarde com você esta imagem das suas mãos diante de você. Feche os olhos agora. Feche os olhos. Isto. Agora toque nas suas mãos com todo carinho, com toda gratidão. Põe todo o amor, toda a ternura nas suas mãos. Jesus estendia as mãos e cegos passavam a ver, surdos passavam a ouvir, paralíticos passavam a andar. Nas suas mãos tem também toda a energia do amor, da gratidão. Agora pegue as suas mãos com gratidão, sinta o seu rosto. Mesmo que seja difícil para você, faça isso com gratidão, sentindo gratidão pelo seu corpo. Sinta o formato do seu rosto. Sinta que você está agora lhe envolvendo com gratidão. Sinta esta energia que emana do seu coração, a gratidão. Agora olhando para as suas mãos, abrindo os olhos com gratidão. Olha como ela está carregada, repletada de muita energia amorosa. Olha agora para o companheiro à sua direita, à sua esquerda. Isso, pode olhar atrás. Isso, faça o que você já está fazendo. Pode cumprimentá-lo. Isso, pode levantar, dê um abraço no companheiro à direita e à esquerda. É bom ir se acostumando, porque nós vamos fazer um seminário, um laboratório de sentimentos, de emoções, principalmente utilizando da irmã do amor, que é a gratidão. Divaldo Franco, quando Joana de Ângelo, então, falando a um grupo de companheiros, que Joana disse que iria estar escrevendo um livro que ele se preparasse sobre gratidão. E ele foi e perguntou: mas minha irmã, uma coisa tão simples e tem assunto para um livro? E saiu o livro Psicologia da Gratidão. Então nós vamos entender que pouco de nós desfrutamos daquilo que realmente nós somos. Quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade qual é o ser mais perfeito que nós podemos tomar como modelo e guia da humanidade, então eles respondem: Jesus. E é Jesus quem nos afirma: tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. O que quer dizer que não há lei de privilégio.
Todos nós estamos mergulhados dentro das leis sábias, imutáveis e naturais da divindade. Não tem como nós nos descriarmos. Então é muito importante nós estarmos exercitando aquilo que realmente nós já somos. Nós vamos estar trabalhando hoje, primeiro, essa autoconscientização conosco mesmo, saber quem realmente nós somos. Logo depois nós vamos estar trabalhando o que realmente significa o amor. Depois nós vamos trabalhar como buscar, como vivenciar realmente o amor. Nós vamos perceber que todos nós o vivenciamos intensamente e às vezes não nos damos conta disso. Depois nós vamos estar trabalhando do alto amor, o amor ao outro através da família, o amor nas nossas relações interpessoais enquanto sociedade, enquanto casa espírita. Nós vamos estar trabalhando o amor na relação conjugal, o amor na relação pais e filhos, para que nós possamos então sairmos daqui de uma forma levando algo bastante prático para que nós possamos estar já exercitando. O que nós vamos apresentar teoricamente é o suficiente somente para que nós possamos ter uma base para fazermos uma reflexão. Nós estaremos trabalhando, utilizando os conteúdos da psicologia espírita e também da psicologia transpessoal, que conforme Joana de Ângeles, no livro da série psicológica, mas principalmente o Ser Consciente, o Homem Integral e vários outros, Amor Imbatível Amor, ela vem então nos mostrar essa ponte da psicologia espírita com o que há de mais moderno hoje nesse pensamento de nós enquanto espíritos, dentro da visão psicológica da psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal é a quarta força da psicologia. A primeira força é o behaviorismo, a segunda é a psicanálise, a terceira é a humanista, e os próprios teóricos da humanista, percebendo que nós somos muito mais do que uma psique, do que uma mente, e que muitos dos nossos conflitos não conseguiam alcançar uma resposta efetiva, tendo uma visão imediatista, vieram então a construir, com todo o construto teórico da psicologia transpessoal. Desde a década de 60, 70, ela surge na América do Norte, na Europa, e vem para o Brasil na década de 70, 80, principalmente com o Dr. Pierre Rivaio, que foi o diretor e fundador da Universidade da Paz, ligada à Unesco, a Unipaz. A psicologia transpessoal, ela tem uma visão biopsicossocial e espiritual, biológica, porque nós temos um corpo, mas somos mais do que um corpo, uma visão social, porque nós somos seres interrelacionais e absorvemos nessas relações aquilo que vem desse caldo sociocultural. Somos também seres que pensamos, mas somos muito mais do que pensamos. Nós podemos estar mudando a nossa estrutura cognitiva a todo momento, e somos seres espirituais, dentro da visão da psicologia transpessoal, sem nenhum cunho religioso. Então nós vamos estar utilizando desses construtos teóricos para que nós possamos estar baseando as nossas reflexões. O espírito Honório, que na própria apresentação do livro Vozes alerta, o espírito Joana de Ângeles nos apresenta o espírito Honório como sendo alguém que veio já de uma convivência muito íntima e muito próxima com o apóstolo Paulo, e depois teve uma convivência também muito amável com Francisco de Assis. E hoje ele nos volta no movimento espírita e nos trazendo alguns legados de profundas reflexões amorosas e nos ajudando numa condução equilibrada das nossas vidas. Dentre algumas mensagens do livro Vozes Alerta, ele então nos fala desta viagem de evolução que todos nós
estamos fadados a desenvolver. E ele então mostra que dos grandes avanços que a humanidade teve, fruto, resultado da reencarnação de espíritos tutelares que reencarnam no seio da coletividade humana, com a finalidade de auxiliá-la neste grande avanço tecnológico, psicológico, e que ela vem conquistando um grande avanço antropológico e sucessivamente. Principalmente, um grande marco que a humanidade teve foi das grandes navegações. Quando reencarna, então, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Cabral e tantos outros espíritos que trouxeram para a humanidade esse alargamento deste horizonte de que existiam terras além das terras conhecidas. Até esses tutelares, a humanidade achava que a Terra era como se fosse algo, como se fosse uma pizza, um disco, e que se fosse se alongando um pouco mais, cairia num fosso. Mas ele coloca então, diante de todas as conquistas e das grandes descobertas que a humanidade teve a oportunidade de desfrutar, depois de Jesus, nenhuma outra se compara a este homem. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, poliglota, pedagogo, autor de vários livros, aos 15 anos, quando o seu mestre Henri Pestalozzi deveria se ausentar do seu instituto, era ele quem o substituía pelo seu grande cabedal de conhecimento e a sua vivacidade intelectual, a sua sensibilidade na relação com o outro. E quando de volta a Paris, ele então, como sendo um cientista social, principalmente na área da educação do ser, ele traz, já fruto dessa convivência amorosa com este grande mestre da pedagogia moderna, Henri Pestalozzi, que veio a estar esclarecendo que a criança não é um mini adulto e que o conhecimento ele não deveria, ele não passa, não se apreende através de castigos, de imposição. Então ele vem mostrar que o conhecimento passa pela via da afetividade. E o professor Rivaio, naturalmente, trouxe essa mentalidade para a Cidade Luz, Paris. Mas quando convidado por um amigo, o senhor Fortier, magnetizador, dos fenômenos das mesas girantes, fenômenos que nasceu no ano de 1848, por aí, principalmente na América do Norte. Quando vai a Paris, tornou-se tão comum, porque Paris é a cidade de luz, algo que surgia de manhã, à tarde já estava fora de moda. Ele então convida o professor Rivaio. Professor Rivaio, o senhor já viu as mesas bailando, girando? Ele, naturalmente, como um homem de tempo muito escasso, pela grande ocupação no trabalho do bem, ele disse, isso é muito comum. À época estava o auge, o estudo do mesmerismo, do magnetismo, através de Mesmer. Ele disse, isso é muito comum. Emprestamos nosso magnetismo para um ser inanimado, ele se movimenta. Mas o professor Rivaio é visitado novamente por este grande amigo, o senhor Fortier, e diz, as mesas não somente bailam, mas como agora as mesas respondem às perguntas das pessoas que ali estão. E ele vai, pela primeira vez, na casa da Madame Prenez-Maison, e assiste então aquele fenômeno das mesas respondendo às perguntas frívolas e banais daqueles que ali estavam. Naturalmente, como homem de ciência, ele parte de um método dedutivo. O fato da mesa responder é um ato inteligente, e ela é desprovida de cérebro. Há de haver algo mais por trás deste fenômeno. E ele então pergunta mentalmente, em vários idiomas, e a mesa então responde a pergunta que ele fez, que é que está por trás deste fenômeno. E a mesa então responde, somos nós, as almas dos homens que já vivemos na Terra. A partir dali,
O professor Rivaio, Hipólito Leon Denizar Rivaio, junto com um grupo de amigos sérios, passa então a fazer a pesquisa em torno daquele fenômeno. Logo mais, ele se depara que está diante de um profundo tratado de filosofia, um profundo tratado de religião e de ciência. Naturalmente, como a grandeza das grandes almas que se apagam sem deixar de brilhar, o professor Rivaio, por gratidão ao grande amor Jesus, ele se apagou. E passa agora a surgir, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec. Ele tem a coragem de abrir mão da sua identidade, enquanto o grande e eminente professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, para vir a lume, com o Livro dos Espíritos, este grande pensador da humanidade. E surge então o atestado de óbito da morte. Ele vem realmente estar possibilitando a humanidade ter a certeza de quem nós somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e qual é a nossa destinação. Daí o Espírito Honório dizer: Allan Kardec, depois de Jesus, é o maior enquanto contribuidor para a humanidade. E é Allan Kardec que nos coloca em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 7. O Espiritismo dilata o pensamento e rasga horizontes novos. Em vez desta visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que esta vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Em sintonia com o grande Allan Kardec, vem o Espírito Joana de Ângeles, e aí também nós vamos ver quando o amor toca o coração e a pessoa sente as suas claridades, sente o seu perfume, naturalmente ela manifesta a gratidão. Joana de Ângeles, que segundo os próprios relatos que ela nos traz através de Divaldo, foi aquela alma sensível e frágil, enquanto emoção, vontade de objetivo de vida, que procurou Jesus naquela tarde de primavera, quando ele estava falando das bem-aventuranças, como Joana de Cusa, com profundos conflitos de ordem familiar. E dentre as falas de Jesus, ela grava profundamente no momento em que ela adentra a casa de Pedro, e quando bate à porta, Jesus então diz: entre, Joana. E ela então pergunta: mas Senhor, tu me conheces? Sim, Joana, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. E é por amor a este grande homem, e como fruto também do alto amor, ela desenvolve o halo amor, volta várias encarnações, vem depois como Clara de Assis, volta no México como Sor Juana Inês de la Cruz, volta na Bahia como abadesa e volta depois para nós como Joana de Ângeles. E é ela quem também vem nos trazer grandes contribuições para que possamos desenvolver este grande amor. Ela diz: a tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte com pensamento espírita, que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos e tormentos, as aspirações da beleza, do ideal, da busca da plenitude, como decorrência dos logros íntimos de cada ser, na larga escala
reencarnacionista. Ela nos coloca isto no livro O Despertar do Espírito. Muito bem. A nossa federativa, Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, como todas as demais federativas que compõem o Conselho Federativo Nacional, trabalham dentro de uma sintonia comum, de um plano de trabalho. E todas as federativas foram convidadas a estarem desenvolvendo algum trabalho para tornar de forma muito prática e factível os ensinamentos da doutrina espírita, em sintonia principalmente com uma mensagem do Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra, também um outro homem, amor, que por gratidão, ele já poderia, segundo Divaldo, num dos relatos, ele já não estar mais na psicosfera da Terra. Aliás, aqueles de nós que já lemos, e quem não leu vale a pena ler, o livro Ave Cristo, nós vamos encontrar lá o nosso irmão Quinto Varro, que é o Dr. Bezerra. No ano de 250, ele já não precisava mais reencarnar. E por amor e gratidão a uma alma querida, ele reencarna e continua na psicosfera da Terra. Então, o Dr. Bezerra vem nos solicitando a todos nós, aqueles que somos dirigentes de casas espíritas, aqueles que temos realmente internalizado os ensinamentos da doutrina espírita e as federativas, estarmos levando a doutrina espírita para além da casa espírita. Então é muito importante que nós busquemos, através principalmente, primeiro, de nós estarmos nos trabalhando intimamente, porque a melhor forma de nós ajudarmos o outro é nos ajudando. Então a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso desenvolveu o que ficou sendo denominado o projeto Espiritizar. Ele está em sintonia com aquela tríade de Joana de Ângeles, quando ela nos fala de qualificar, humanizar para espiritizar, para que nós possamos estar levando à casa espírita esse pensar responsável, como diz Joana de Ângeles, da psicologia espírita, nos ajudando a fazer esta ponte em nossos conflitos, na relação com os nossos conflitos, e nesta busca, nesta ajuda objetiva que a doutrina espírita nos oferece, porque é comum acontecer conosco estarmos muitas vezes na teorização e uma dificuldade muito grande da prática daquilo que nós conhecemos. Daí o Espírito André Luiz colocar no livro Sinal Verde, que muitos de nós, por termos essa dificuldade de nos percebermos, nós ficamos muito bons em exportação de orientações, de conselhos, e temos dificuldade muitas vezes da importação. Muito bem, nós vamos já começando a refletir um pouco mais, então nós vamos estar pensando, e doutrina espírita é realmente algo de pensar. Por que existo? Por que estou neste mundo? O que eu sou? O que está faltando em minha vida? Eu sou realmente feliz? O que é a felicidade? Qual é o sentido da vida? Ok? Se até o final do nosso seminário nós não tivermos essas respostas, ok? Nós vamos repensar aí para que nós possamos sair daqui com essas respostas. Tudo bem? Por que existo? Por que estou neste mundo? O que eu sou? O que é que está faltando em minha vida? Eu sou feliz? E o que é a felicidade? E qual é o sentido da vida? Doutrina espírita é a doutrina da razão.
É a doutrina do pensar responsável. Daí nós vamos perceber, quando Allan Kardec coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável só é aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então é muito importante que nós busquemos ir além do cognitivo. Não adianta eu estar decorando questões do Livro dos Espíritos, saber páginas de livro, se eu não tiver um sentido na relação com a que eu conheço na minha vida. Porque eu posso ser questionado: quantos livros você já leu? Posso dizer 50, 100. Desses livros que você já leu, quantos deles vieram realmente a fazer um sentido na sua vida? E às vezes nós não sabemos. Porque às vezes uma frase, quando colocada com carinho, com ternura, com amorosidade e permeada pela irmã do amor, que é a irmã gratidão, toca de tal forma a nossa alma que nos dá uma nova direção. O apóstolo Paulo, por onde ele passava, ele espelhava o seu gigantismo de esforço de mudança. Emmanuel, no livro Amor e Sabedoria, de Clóvis Tavares, ele coloca que uma única vez ele viu o apóstolo Paulo. Então ele diz: ele é o agricultor de almas. Uma única vez eu o vi. O nome da mensagem é mensagem inédita. Então ele diz assim: foi quando aquele orgulhoso senador romano, Plúbio Lentulus, estava saindo do circo na Via Ápia. A carruagem dispara, um jovem cristão a detém e ele desce. Olha a magia da irmã do amor, a irmã gratidão. E quando ele desceu para agradecer aquele jovem cristão, ele diz: quem é que estava ali? Este agricultor de almas. O meu olhar cruzou com o olhar deste agricultor de almas. Uma meia dúzia de palavras ele me disse. Foi o suficiente para nunca mais esquecê-lo. Veja o que ele coloca. Essas palavras foram gotas de orvalhos no deserto da minha alma, dulcificando a dor e o sofrimento daquela alma infantil que estava retornando com Camafeu, que Lívia, pela sua maturidade espiritual psicológica, já havia dado testemunho ao amor a Jesus no grande cerco. Então vejamos uma palavra colocada com carinho, mesclada do amor e da irmã gratidão, faz a diferença. Então a doutrina espírita, por excelência, ela é essa mensageira da gratidão, porque a doutrina espírita vem como sendo a gratidão dos espíritos até nós, para que nós possamos sedimentar o que está na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: onde se encontra escrito a lei de Deus? Na consciência. O grande papel da doutrina espírita é nos ajudar a desenvolver a consciência. Como diz Emmanuel, é a voz de Deus dentro de nós. Então fica essa pergunta: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem eu sou? Na questão número 13 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos fala dos atributos de Deus: eternidade, imutabilidade, imaterialidade, unicidade, onisciência, suprema e soberana inteligência, soberana justiça e bondade, perfeição infinita e etc.
Allan Kardec coloca que nós não temos como saber como Deus é, mas temos como deduzir o que Deus não pode deixar de ser. Então são esses atributos. Agora eu pergunto, quando nós vamos encontrar lá na Gênese bíblica, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Então nós trazemos, e aliás o Espírito Honório também, no livro Dias Felizes, numa das suas mensagens, e ele nos fala justamente desses atributos de Deus que nós trazemos. Eternidade. Qual é o atributo semelhante que nós trazemos? Naturalmente, ele é o Criador, nós somos a criatura. Nós trazemos este atributo, que é o DNA de Deus em nós, portanto, da eternidade. Qual que é o semelhante que nós trazemos? A imortalidade. Nós fomos criados num dado momento, mas não tem como nós nos descriarmos. Por isso que Sócrates já afirmava: nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo, e a vida na Terra é uma estação. E aí nós vamos entender que todos nós trazemos conosco este DNA, não é verdade? Para quem Deus criou você? Se Ele tem tudo ou não? Ele precisa de alguma coisa? Deus tem tudo? Tem? Então para quem que Ele criou você? Então agora nós já estamos começando a responder, ampliando ou reformulando as nossas perguntas. Qual foi a primeira pergunta que nós fizemos? Qual é a pessoa mais importante da sua vida? E a segunda qual que foi? Quem sou eu? Nós somos um presente amoroso de Deus para nós. Então tudo que eu faço é para quem? Para nós mesmos. Então vejamos como é importante nós trazermos conosco essa conscientização. Porque eu vou estar agora trabalhando comigo, buscando saber, sentir e vivenciar quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou para mim, eu vou ficar na busca do outro. Nós vamos ver logo mais, porque ninguém foi criado para ficar vazio. Vou ficar numa relação de codependência. E se eu não sei quem eu sou na relação com o outro, eu vou entrar em dois padrões: ou da permissividade, da impotência, ou da prepotência. Então veja, como é importante saber quem nós somos. Agora, tudo na vida tem uma finalidade, tem ou não? Para que serve a sobrancelha? Para desviar o suor, que mais? Até para filtrar os infravermelhos do sol. Então vejamos, né? Meu filho, quando era pequeno, criança já viu, né? Então ele tinha o quê? Uns 2, 3 anos por aí, e ele chegou e disse assim: papai, ele pegou o barbeador, ele falou assim: o Liebe raspou o bigode do olho. Então para o meu filho, a sobrancelha era o bigode do olho, né? Olha, a criança trabalha por associação e comparação, né? Muito bem, então tudo tem uma finalidade, tem ou não tem? Para que o nosso ouvido, a nossa orelha tem essas curvaturas? Já pensaram nisso? Olha aí, para quê? Para melhorar a acústica, para segurar a orelha, senão ficaria o quê? E aí a gente vai entendendo. Por que os dedos das mãos são tudo diferente? Cada um tem um tamanho. Para quê? Tem um fator fundamental, principalmente esses dois. Para quê? E o trabalho de pinça. Olha aí. Então nós vamos entendendo uma finalidade. Então é da lei de Deus que nós sejamos felizes. Tem como eu me descriar? Não. Certo? Então vejamos como é importante, eu estar buscando agora entender, não tem como eu me desfiliar, não tem como eu me descriar. Tem? Então é da lei de Deus que todos nós sejamos felizes. Agora toda lei ela tem direito e deveres. Qual é o nosso dever? Ser feliz, é da lei, é direito de todos. Agora qual é o meu dever amoroso?
porque tudo que Deus faz é permeado do amor. Então é um dever, como diz lá, um dever moral, um dever amoroso. Qual é o meu dever? Me fazer feliz. Porque veja, quem é que vai nos fazer feliz? Então, na verdade, eu vou me fazer ou eu vou desenvolver a felicidade que eu sou? Tem sentido? O Espírito Joana de Ângeles coloca no livro Amor Imbatível, Amor, que nós somos a semelhança de uma semente que traz dentro dela, dormitando, uma árvore. Mas para que nós possamos desfrutar desta árvore, olha a lei do trabalho. É fundamental que nós busquemos plantá-la, regá-la, adubá-la, olha aí. Vejamos, toda a lei, ela é solidária com outra lei. As leis são solidárias. Mas normalmente uma lei anda de mão dada com a outra. Qual é a lei que anda de mão dada com a lei do trabalho? A lei do progresso. Quem que antecede? O trabalho ou o progresso? O trabalho. Por isso que tem aquele ditado: o único lugar que sucesso vem antes de trabalho, onde que é? No dicionário. Então, porque o S vem antes de T. Aquela pessoa carinhosa, afetuosa, serena, calma, tranquila, ela trabalhou para isso. Agora, ela buscou ou ela desenvolveu? Tem sentido, gente? Tem? Então vejamos a importância que tem nós estarmos tendo essa conscientização. Para quem nós fomos criados, para nós mesmos. Somos um presente amoroso de Deus para nós. Tudo que eu faço é para quem? A flor produz o perfume dela para quem? Ela está centrada em quem? E se não passar ninguém, ela vai deixar de produzir? Então ela está centrada nela. Agora, pela lei de sociedade, de fraternidade, olha, de gratidão, como Joana disse, ó, ela juntou os elementos de Deus para produzir o perfume. A vontade de produzir o perfume foi dela. Por gratidão, ela trabalhou com os elementos de Deus. Não é isso? Mas quando ela produziu o perfume, olha, o ar, o vento, vai expandir esse perfume, vai exalar, e aí vem a borboleta, vem a beija-flor. Então olha a lei de sociedade. Por isso que Confúcio, esse grande pensador chinês, ele afirma: ninguém toca em uma flor sem comunicar-se com as estrelas. O que quer dizer isso? O nosso sincronismo. Então vejamos, neste momento o mundo está mais amado e amando, está ou não? Principalmente conosco aqui agora, olha aí. Por quê? Nós estamos inseridos dentro desse contexto. Por isso que quando Mahatma Gandhi diz: se um único homem for capaz de sentir, vivenciar essa altitude do amor, é o suficiente para anular ódio de milhões. André Luiz, no Nosso Lar, ele diz: a guerra é a somatória da nossa mágoa, do nosso ressentimento, do nosso egoísmo. Então vejamos esse condomínio amoroso em que nós vivemos. Então a importância que tem de nós estarmos então percebendo. Somente nós poderemos estar desenvolvendo a felicidade que há em nós. Por isso que Joana diz assim: que em nós existem todas as qualidades necessárias para nos fazer felizes. Então eu vou desenvolver. Então eu vou buscar paz ou eu sou paz? Eu vou buscar amor ou eu sou amor? Então nós somos amor, nós somos paz, nós somos felicidade. Você tem o mesmo potencial que Jesus? Todos nós. O que nós não temos? A mesma habilidade, olha aí. Mas vejamos a lei do progresso. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então nós vamos alcançar o amor de Jesus. Nós vamos ser capazes um dia de poder, usando do nosso potencial criativo, da nossa amorosidade, a ponto de estender a mão sobre alguém, como Jesus fazia, de estar respondendo os ditos não ditos que a pessoa às vezes diz. Quando ele estava diante daquele jovem, ele pergunta:
convida para ir ajudá-lo na propagação do Evangelho. Mas, Senhor, deixe-me pelo menos eu ir primeiro enterrar meu pai. E Jesus então diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele respondeu não aquilo que ele havia perguntado, mas ele respondeu o que passava na intimidade daquela alma. Em grau menor é o que a mãe faz. É que aquele pai, aquela mãe presente, sabe quem é e quem é na relação do filho, também faz. Ela olha: filho, algum problema? Ô mãe, a senhora pode falar comigo? Quem falou? O amor, ele é solidário, ele expande, mas a dor também, o sofrimento também. Então é muito importante nós estarmos atentos. Quem eu sou para mim? Quem eu sou na relação com o outro e com a vida? Então, sintetizando, nós somos então filhos de quem? Que é dono do quê? Filho do dono do universo, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, de quem que é o mundo? Nós somos herdeiros de quem? De Deus. Então, vai faltar ajuda? Somos filhos da migalha? Não. Jesus sintetiza toda essa ternura, esse amor de Deus, na gratidão, dizendo o seguinte: não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira, sem que Ele o saiba. Vejamos, nós não estamos jogados no mundo, nós estamos cercados com muito amor, com muita ternura, com muito carinho. Eu é que às vezes não percebo. Quando nós saímos desse sentido existencial, nós nos confundimos. E aí vem uma outra questão: quais são os valores da vida? Já sabemos que nós fomos criados para nós mesmos, nós estamos determinados à felicidade. Agora, pela lei de liberdade, de causa e efeito, somente nós poderemos estar desenvolvendo esta felicidade. Quando e como? Deus é amante da diversidade. Ele deixa a gente entregue a cada um, para que nós possamos, ao nosso tempo, estar a desenvolvê-la. Portanto, vem a outra questão: quais são os valores da vida?